Olá galera, bem-vindo de volta ao meu canal. Eu sou Eleus Campos e hoje vou estar atualizando vocês o resultado que o Pomar já segue. Então hoje são exatamente, tem 10 dias que a gente fez a primeira aplicação de mapa purificada e a gente vê que as plantas já começaram a responder. E eu vou estar mostrando para vocês que, por exemplo, um pé de pimenta do reino, ele estava meio amarelado, então após a aplicação de adubo, ele já começou a voltar ao seu padrão normal. Então a gente vê que o adubo já começa a fazer eficiência, é bem rápido, né? O prazo exatamente que a gente dá é de 25 a 30, a 45 dias para a gente ver esse resultado. Só que como a absorção da planta em festa de irrigação é bem melhor, a planta consegue absorver mais rápido esses nutrientes, né? Eu vou mostrar para vocês o resultado que já segue. Então a gente já iniciou a primeira aplicação de cloreto de potássio também. Então foi devido ao final de semana, teve uma chuva, né? A gente aproveitou o período de chuva e já fez a fértil irrigação. Então, quando eu for fazer a segunda aplicação, eu vou aproveitar, vou gravar para vocês igual eu gravei do mapa purificado. Não tem mistério também, é só a gente diluir e mandar pela fértil também. E vou mostrar para vocês o resultado que esse pomar já segue, né? Então, quando a gente inicia os primeiros investimentos no tempo certo, a gente tem a probabilidade de ter uma boa colheita, ter um pomar eficiente, porque a gente vê que todos os cladoides já seguem bem bonito, bem verde. Então é fruto de um bom investimento. Então toda a preparação que a gente faz no solo, a planta ela consegue responder rapidamente para a gente. Então qual é a forma dela responder que essa adubação está sendo eficiente em questão de brotação e os cladoides bem bonitos. Então esse é o padrão que a gente precisa para a gente saber que o pomar tá respondendo bem aos investimentos. E hoje a gente vai fazer acompanhamento, olhar como é que já segue o pomar após o primeiro investimento. Então a gente vê, quando a gente fez o primeiro investimento, a gente já teve retorno. Então esse é o que eu busco sempre no pomar, tá investindo, e eu sempre estou passando dica para vocês, né, de como fazer aqueles investimentos. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo conferir o resultado, mas isso só depois da vinheta aqui. Roda a vinheta para a gente conferir o resultado de todo investimento e toda a preparação do pomar, para a gente ter aquela eficiência que a gente busca. A vocês aqui, ó. Então o resultado que o pomar já segue. Então a gente já fez o primeiro investimento com cloreto de potássio, porque deu uma chuva, a gente aproveitou o período de chuva para a gente já iniciar o investimento, para a gente não perder tempo, né? Aqui segue a variedade Boreal Red e aqui segue mais Rosa Pink, como é que segue bonito mesmo. Então a gente iniciou para a gente não perder o período de adubação. Então, devido à correria, eu não consegui gravar para vocês, mas na próxima eu vou estar gravando na segunda aplicação. E olha o resultado que a gente já consegue com aqueles investimentos que a gente fez. Aplicação de mapa purificado. Então aqui ó, já começou outra brotação, vocês veem, ó, tem pouco dia que eu fiz a brotação. Então geralmente é bem rápido, né? E vou mostrar para vocês aquele pé que estava pequeno, ó. Como é que já segue aqui, ó. Quase fechando a copa, né? Então a gente vê que a adubação é eficiente aqui, ó. 2 pés de Boreal Red, fazer polinização cruzada e vamos seguindo para cá. Esse aqui também, ó, a brotação como é que já segue. Isso aqui só tinha um broto, a gente já tem 2 brotos. A gente vê que as copas como é que já segue bem formada. Então é o resultado que a gente tem após a gente fazer aqueles investimentos que a gente inicia. Eu falo para vocês porque hoje o que vale no pomar é a gente fazer o investimento correto para a gente ter bastante eficiência. Se a gente não fizer, a gente não vai ter essa eficiência aqui. Aqui a gente tem um pé de vermelho forte, também com brotação bastante broto. A gente vai deixar alguns cladoides desse aqui para fechar a copa mais. Vindo para cá a gente já tem a Golden de Israel também. Olha como é que ela segue bonita. Então ela brotou também, a gente já fez a desbrota nela, mas só que segue ainda. E aqui é o pomar do outro lado aqui, ó, para vocês verem como é que segue a brotação. A gente vai lá desse outro lado dar uma olhada. Após a gente fazer o investimento nelas também, a gente fez o mapa purificado também. Ali a gente tem mais Golden de Israel, até aqui a gente tem ela aqui, ó, já fechou copa, todas fechadas. Então provavelmente esse ano elas vão produzir. Ali a gente já tem outro pé também, olha, outro pé de Golden de Israel. Esses pés aqui foi na época, aquele último pé de lá foi muda desse pé aqui, ó. Aquele último ali, ó. Aquele último da muda desse aqui, ó. E vamos seguindo aqui, ó. E aproveitar também, vou mostrar para vocês agora o pé de pimenta do reino, que eu falei com vocês, que aqui é a pimenta do reino também, que ele estava sentido com amarelando as folhas, né? Então após eu fazer o investimento, a gente vê como é que já segue, ó. Essas folhas estavam bem amarelas mesmo aqui, ó. Aí, ó.
Então a gente vê que a gente consegue eficiência. Em relação dos outros pés, a gente vê, ó, que ele já segue melhor. Então quando ele tiver bem melhor, vou mostrar para vocês aí, ó. Então o correto da planta é essa parte aqui, ó. Essa estarra toda amarela também, eles já começaram a responder. Então a gente vê que a eficiência do pomar está sendo boa. Então eu vou gravar, no próximo vídeo que eu gravar para vocês, eu vou mostrar ele novamente para vocês verem que hoje todos os investimentos vale a pena a gente saber fazer, né? Porque a gente iniciou no período certo. As folhas estavam bem amarelas mesmo aqui, ó. Tava igual essa aqui, todas as folhas, ó, quase morrendo, então falta de nutriente no solo. Então a gente vai estar investindo. Esse pé uma vez teve a mesma coisa também, a gente investiu também. Então isso que eu falo para vocês, todo investimento que a gente faz, a gente tem que acompanhar para a gente ver o resultado e acompanhar o pomar também se está tendo alguma deficiência. Então a gente fez o mapa purificado. Qual a fórmula do mapa purificado? O mapa purificado ele é 48% de fósforo mais 9% de hidrogênio, ou seja, de ureia, né? Então aqui a gente tem variedade rosa pink, ó, o resultado que ela já segue. A gente vê a eficiência que a gente tem já aqui, ó, mais pimenta do reino, que é Royal Red. Então galera, o que eu falo para vocês do resultado, por isso que é bom a gente fazer, muitas vezes fazer análise de solo antes, né? Que eu falo para vocês fazer análise de solo. Aqui é Royal Red, aqui ó, já teve uma brotação. Por que análise de solo? Você vai coletar terra de 4 lugares, por exemplo, da sua área que você vai plantar. Por exemplo, você vai plantar 2 hectares. Cada canto dessas 2 hectares você vai colher um pouco de terra e vai mandar para o laboratório para fazer análise. Aí ela vai ver se você está precisando de calcário, se você está precisando de fósforo, se você está precisando de sais minerais, todo tipo de sais minerais. Aí você vai pegar um adubo composto, ou seja, NPK, o fósforo. Se for só fósforo, você vai fazer só fósforo e por aí vai. Então esse é o que a gente tem que fazer antes, né? Só que o meu pomar eu já sabia que era deficiência de fósforo. Então muitas plantas, elas conseguem responder rápido. Então, por exemplo, a pimenta, ela suga um pouco mais rápido que a pitaia. Então a pitaia só suga bastante nutriente na época de floração, e a pimenta porque suga mais, porque a pimenta ela já vai crescendo, formando copa e seguindo a floração. Então para vocês verem aqui, ó, esse é o fator principal, que é a pimenta absorvendo mais nutriente. Porque durante o seu período de crescimento aqui, eu vou mostrar para vocês a muda nova aqui, ó, ela já começa a já florir aqui, ó. Então isso é dela, não é a gente que faz isso, né? Isso é da pimenta mesmo. Então infelizmente a gente tem que fazer a nutrição do solo. Aqui é mais Royal Red. A gente vê que a gente consegue eficiência aqui, ó. O pé aqui, bastante brotação. Aqui é onde era o ninho do pássaro, aqui, ó. Aqui é bastante brotação mesmo. A gente vai estar selecionando também. Isso aqui é o pé que era orgânico também, ó. A gente vê que a eficiência dele já segue excelente. E vamos ver o restante ali, ó. Porque hoje a gente tem que analisar o que a gente vai fazer do solo, né? A gente tem que investir corretamente para a gente ver qual as necessidades que o solo precisa. A gente está fazendo todos os nutrientes para a gente não ter prejuízo aqui, ó. Então a gente vê que a gente consegue essa eficiência aqui, ó, fazendo aqueles investimentos corretamente. Se a gente não fazer corretamente, a gente acaba tomando prejuízo, né? Porque hoje o pomar é dessa maneira aqui, ó. Aqui é rosa pink. Aqui a gente tem um pé de Thai White aqui, ó. É uma fruta de polpa branca, já falei para vocês. Aqui a gente tem Golden Isis, lá embaixo é Golden de Israel. Fruta excelente, polpa branca também. Vindo para cá a gente tem rosa pink. Aqui a gente tem a marmel, que é uma fruta colorida, a polpa branca também meia rosada. Então elas são duas cores, praticamente da borda da planta, polpa branca também, né? Então vindo para cá rosa pink. E a gente tem aqui aquela mini respaldeira que a gente fizemos lá no início, né? Pra gente ver como é que seria a eficiência dela. A gente teve uma eficiência muito boa. E vindo para cá a gente já começa as variedades campeã, né? Que a gente já tem mais tempo aqui, que é a variedade rosa pink, né? Como é que as copas seguem bem formado mesmo o pomar. Então é isso que eu busco quando eu faço meus investimentos, né? Passar pro lado de cá para ficar melhor para mim mostrar para vocês aqui, ó. Quando eu faço meus investimentos, eu quero ter essa eficiência aqui, ó. Então pomar com bastante nutriente, o pomar segue respondendo bem aos investimentos que foi iniciado aqui, ó. Essa cordinha geralmente eu marro para moldar os cladoides. Isso aqui eu vou estar tirando essas brotações da ponta. Então esse pomar hoje a gente vai ter uma colheita que eu falo para vocês, uma colheita bem melhor. Olha lá, para vocês verem lá embaixo como é que segue, bem fechado, bem bonito mesmo. Ele vai ter uma colheita eficiente, bastante. Então a gente vai multiplicar a colheita desse ano. Então vai ser mais que o ano passado, porque o ano passado a gente teve um prejuízo grande, né, em questão de
no período que teve bastante sol. Só que agora está chovendo bastante, né? Então a gente já consegue ter uma eficiência, a gente já consegue aproveitar o máximo, extrair o máximo do pomar. Devido aos investimentos que a gente fizemos também, a gente repetimos os mesmos investimentos, fizemos um investimento a mais também, né? A gente só não fez ainda aqui, foi o esterco, que o solo tinha bastante esterco, então o restante a gente iniciou com tudo, né? Todos os investimentos, e vocês veem que a eficiência já segue bem. Então esse ano a gente vai buscar uma colheita melhor que o ano passado, porque a gente investiu corretamente, né? A gente vai buscar uma colheita maior que o ano passado, porque esse ano a gente teve mais nutrientes no solo aqui, a gente nutriu um pouco mais para vocês verem aqui, então segue bem aqui, ó, mais brotação a gente vai estar tirando também. Então que a gente sempre tem que estar fazendo o controle, né? Qual seria esse controle? Fazendo toda a desbrota, porque quando chegar o período de floração, que agora já é próximo período de floração, que vai chegar a primeira floração do pomar, a esse momento a gente já começa a parar os investimentos de questão de poda, porque a planta ela vai focar mais em floração do que em brotação. Isso é da planta. A planta que faz esse controle para a gente, não precisa a gente se preocupar com o período de floração, se vai parar, se a brotação continua, isso a planta já consegue controlar para a gente. Não precisa a gente se preocupar tanto, porque o controle de broto em si ela já faz. Vou passar aqui para vocês verem, ó, o resultado que a gente já consegue. Então, a eficiência excelente, ó. Vocês veem ali, ó, fechada ali. Tem umas partes que não fechou ali porque são planta nova, igual aquela variedade vermelho forte ali, ó. Ela não fechou totalmente ainda. A gente vê a eficiência que a gente consegue investindo sempre. Eu falo para vocês, investimento para a gente chegar a esse padrão aqui, ó, é sempre investindo corretamente para a gente chegar a essa eficiência aqui, ó. O pomar como é que já segue bem bonito mesmo. Então aqui, ó, é um resultado de fruto de todo o investimento que eu faço. Então sempre aqui, as pimentas do reino segue bonita também, verdinha, até lá embaixo esse pedacinho aqui. Olha a eficiência que já segue. Aqui é rosa pink, mais rosa pink aqui, ó. E aqui a gente tem um híbrido da rosa pink, né? O escladoide é todo corrugado, a gente vê que a rosa pink, ó, o escladoide tudo reto. Isso aqui em si ele já dobra o escladoide aí, vai ficando velho, vai ficando corrugado também, meio que tosse, né? Parece que é torcida aqui, ó, mais aqui, ó. E aqui a gente tem a branca comum que a gente plantou para a gente fazer a experiência, né? Ela é um pouco azedinha para quem gosta de fruta azeda. Aqui mais rosa pink, mais rosa pink aqui. Aqui a gente tem mais pimenta do reino. Então, galera, se vocês gostaram do vídeo aí, já deixa o seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal para me dar essa força, que sempre eu vou estar compartilhando dica de pomar com vocês também aí, né? Então, eu só tenho também a agradecer aí, primeiramente a Deus e a cada um de vocês aí que acompanha o meu trabalho, né? Sempre tá curtindo meus vídeos, acompanhando o meu trabalho. Então o canal hoje já chegou na meta de 1.011 inscritos, né? Então eu peço vocês aí que sempre me ajudem, se inscreve, que toda semana eu posto conteúdo para vocês de pomar, dando dica de pomar também, né? Então que vocês possam estar assistindo meu conteúdo, me ajudando aí, que eu sempre vou compartilhar. Quando a gente adquirir mais propriedade também, a gente vai fazer mais plantio. Eu vou estar mostrando para vocês aí que meu projeto futuramente é fazer um plantio só de pimenta do reino, né? Vou mostrar para vocês do início como é que vai ser toda a preparação do solo, como a gente vai fazer o planejamento, né? Para vocês verem, né? Eu conseguindo comprar essa propriedade, aí sim a gente já inicia os primeiros preparativos, fazer todo o planejamento, né? Que a gente fala, eu falo para vocês, planejamento é vocês saber a área que vocês vão plantar. Por exemplo, vou plantar 2 hectares. Quantas plantas eu vou colocar em 2 hectares, por exemplo? 1.400 pés de pimenta. Então eu já sei que 1.400 pés de pimenta, aí vai ser mais o que? 1.400 morões. Já sei. Adubação, calcário, por exemplo, se eu fosse jogar calcário, seria 20 sacos de calcário. Se eu mudar para o geóx, vai ser 10 sacos de geóx. Então esses são o que a gente fala de a gente fazer todo um planejamento antes, para a gente saber a quantidade de adubo que a gente vai injetar no solo. A gente vê a quantidade de adubo que a gente vai injetar no solo e tudo que a gente vai fazer. Por exemplo, irrigação, a gente vai saber ver quanto de irrigação a gente vai estar fazendo para irrigar o solo. A quantidade de água que a gente vai estar mandando por planta, a gente tem que saber também. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração, porque a planta nova, ela não requer tanta água igual uma planta adulta. A planta nova, a absorção dela é bem mais lenta do que uma planta adulta. A água, por exemplo, para ela molha, a gente faz a irrigação, por exemplo, faz na segunda, a gente só vai fazer lá para
sexta-feira ou sábado ou domingo, porque a absorção dela é mais lenta do que uma planta grande, a não ser se o sol estiver bastante quente. Aí a gente vai fazer duas vezes por semana irrigação, mas não é de praxe, não é o recomendado a gente fazer direto, porque a planta também ela não gosta de exagero com água também. Então esse é o resultado que a gente já consegue ver que o pomar segue bastante eficiente. Então quando a gente inicia os projetos de irrigação, de adubação, a gente tem que levar em consideração qual a área que a gente vai estar irrigando, qual o tipo de adubo que a gente vai estar fazendo no solo e qual a necessidade que o solo precisa desse adubo, qual seria esse adubo. Então tudo isso a gente tem que colocar no cálculo, porque quando começar a época dos investimentos, a gente já saber o que a gente vai fazer, né? Então é muito bom também aqui. Eu acho bonitinho isso aqui, galera. Isso aqui é mais para enfeite. Só que eu acho bonita a coloração dessa planta aqui, ó. Esqueci até o nome dela agora. Mas... Então a eficiência com o pomar já segue, ó, bem bonita mesmo aqui, ó. Então é fruto de um bom investimento que a gente faz aqui, ó. Aqui a gente tem variedade Boreal Red. Olha como é que as Boreal Red já seguem. Então elas é lenta. E esse ano provavelmente a gente vai colher algumas frutas aqui em alguns pré, provavelmente aqui, ó. A gente vê que alguns já fecharam, outros não. A gente vê que é tudo da mesma época. Dessas eu plantei tudo junto, variedade de Boreal Red, Royal Red e Paloura. Só que as Palouras são lentas, né? Não é bem rápido igual as Boreal Red aqui, ó. Mas aqui esse ano provavelmente a gente vai colher uma ou duas frutas. Aí a gente vai experimentar pra gente ver como é que é. Eu acho essa fruta excelente, eu já experimentei dela. Então, é uma fruta excelente, apesar que ela ser mais cara do que as outras, porque quando ela chega, não tem nenhuma pitaia praticamente no mercado, ela já acabou. Aí muitos falam porque essa variedade é cara, por conta que não tem mais variedade, que ela é entre safra. Então, por isso, ela acaba saindo um pouco mais cara. Muitos pensam que é porque a fruta é melhor que a outra, não. Ela é boa, só que quando não tem mais nada no mercado, por exemplo, fruta nenhuma, chega uma fruta, aí todo mundo sabe que a tendência é o valor subir, porque a procura é grande e a demanda é pouca. Então a gente vê logo isso aí, ó, os dois fatores principais. A procura é grande, a demanda é pouca. Então, por exemplo, você vai ter aí um gráfico de cliente grande a procura de fruta, só que porém a produção é pouca, é limitada. Então é por isso que o valor vai subir, porque poucos produtores vão ter e o consumidor quer consumir, só que o preço está lá em cima. Então poucos vão conseguir adquirir, porque são variedades limitadas, né? Em questão de preço também é um pouco ruim para adquirir, então por isso que aumenta a demanda, né? A gente vê que ela sai mais cara por conta disso, que ela é entre safra, né? Depois que tudo acaba, ela acaba chegando para começar a colheita, né? Então vamos seguir ali para a gente ver o outro plantio ali de pimenta, como é que já segue, para vocês verem. E pitaia também, para vocês verem como é que já segue o resultado após a gente fazer os investimentos. Então, galera, seguindo aqui, ó, variedade de pimenta do reino, Bragantina. Então todas já estão fechando. Isso aqui já foi feito com cloreto de potássio, só não esse lado de cá que eu não fiz não, porque são pimenta nova, então a gente não precisa estar fazendo esses investimentos aqui, ó. Então a gente tem mais aqui, ó. Então mais pimenta aqui chegando, subindo na copa aqui, ó. Tudo bonita mesmo para vocês verem aqui, ó. Então aqui não foi feito nada de cloreto de potássio, porque as pimentas seguem em fase de crescimento aqui, ó. Então não precisa eu fazer, aqui, ó. Eu tá fazendo isso da pimenta mesmo, aqui eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Aí ela vai crescendo e surgindo a floração. Por isso que eu falo para vocês que a pimenta, ela acaba que absorvendo todos os nutrientes do solo. E a pitaia, ela demora um pouco para absorver, ela só vai conseguir absorver, ela tem um período certo de floração. A pimenta, ela tem vários ciclos, então ela adianta um pouco mais do que a pitaia, né? A gente vamos ver aqui agora. Então aqui, ó, o resultado que já segue. Pimenta do reino, tudo chegando nas copas aqui, ó. Esse já tá chegando já na copa aqui, ó, para vocês verem, ó. A gente coloca um arame aqui, ó, já tá chegando, porque esse morão é mais baixo. Aqui mais aqui, a gente tem outro morão aqui também, ó. Que a gente fez outra parte também aqui, ó. Tá chegando também. Então a gente já segue aqui, ó. Primeira rua aqui é variedade Boreal Red. Espaçamento aqui entre planta 90 centímetros. Poderia deixar 1 metro? Poderia, a gente colocou 90. 90 dividido por 2, 45. Por quê? 45 é onde a gente colocou esse microaspersores aqui, ó. Eu sempre falo o espaçamento, porque às vezes tem pessoas que estão chegando nova no canal, não sabem o espaçamento desse plantio.
E também sempre eu estou falando para ela já ficar sabendo como é que é esse plantio. Esse plantio aqui é em espaldeira, a gente iniciou esse plantio no mês de junho. Corredores, a gente tem 2 metros, um se chama corredores, outro chama linha, né? Aqui nesse meio aqui, ó, é pimentão, que a gente plantou, né? Inclusive foi até meu irmão que plantou, ajudei a plantar, né? Aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui, como é que já segue a eficiência aqui, ó. Então a gente vê que a gente já consegue bastante eficiência do plantio. Em breve a gente vai estar fazendo o próximo investimento aqui, ó. Isso aqui é amendoim forrageiro aqui, ó. Quem nunca viu amendoim aqui, ó. Amendoim forrageiro. Até lá embaixo tem amendoim. Esse outro aqui, ó, é outra rua também de Boreal Red. O espaçamento é o mesmo, em correr de uma planta para outra 90 centímetros. Entre corredor, 2 metros. Aqui ainda continua ainda a variedade Boreal Red, porque a gente fez, de cada planta a gente colocou 2 ruas. Então o projeto futuramente a gente comprar uma área maior também, a gente fazer um plantio de pitaia, só pitaia, né? A gente separar também, por exemplo, a gente colocar duas ruas só de Boreal Red, 2 só de Royal Red, só que porém maior, né? A gente colocar mais aí com cada rua aí com 2.000 plantas, só que dividida ao meio, né? A gente colocar 1.000 plantas para cada lado, né? Por exemplo, aqui a gente coloca aqui, ó, o exemplo é esse aí, a gente coloca aqui, ó, vamos dizer que aqui chegou 1.000 plantas, ou por exemplo, aí a gente divide aqui, ó, 1.000 plantas para cá e 1.000 para lá, ou que seja 500 para cá, 500 para cá, vice-versa. Então, por conta do sistema de irrigação. Aqui espaçamento de corredor mesmo, e vindo para cá a gente já começa a variedade Royal Red, para vocês verem aqui, ó, como é que ela já segue eficiente. E o espaço de lá é o corredor dela também, então já consegue chegar bem, crescer também aqui, ó. Então a gente já começou a preparar elas também. Outros já estão maior. Aqui é o plantio em espaldeira, que a gente vê, aqui já segue aqui, ó. Ela não segura no eucalipto tratado, toda vez a gente tem que amarrar até chegar em cima da copa, né? Porque o bom do morão nativo, que não precisa esse cuidado todo da gente estar amarrando, tá tendo toda aquela manutenção no pomar. Ela exige um pouco mais. Com a pimenta a mesma coisa, a gente plantar pimenta, a gente tem que estar amarrando até chegar na copa em cima. Então a gente vê que o sistema aqui está eficiente, então o sistema de irrigação também. A gente vê que esse microaspersor aqui, ó, ele molha aquele pé dali, ó, e molha esse pé aqui, ó. Esse pé daqui, ó. Aí vem esse microaspersor, ele torna molhar esse pé, o de lá tá molhando, o de lá tá molhando, e o de lá, e vice-versa, já fazendo esse controle aí. Então a gente consegue essa eficiência aí, a gente fazendo os investimentos. Então eu falo sempre para vocês, o primeiro de tudo é um planejamento aqui, ó, variedade paloura aqui, ó, seguiu brotando bastante, ó. Depois do investimento que a gente fez, ó, depois do mar purificado, elas começaram a brotar melhor, elas conseguiram reagir, ó. Então a gente vê que a eficiência agora foi melhor do que a primeira aplicação de ureia, né? As 2 mudas aqui são em porta-enxerto aqui, para vocês verem onde foi feito o porta-enxerto. Olha o tamanho que elas já seguem. O restante aqui é em pé franco, só que começaram a desenvolver bem, ó, para vocês verem aqui, ó. Então esse é o resultado que a gente busca quando a gente faz os investimentos corretamente. Então a gente tem uma eficiência bem melhor aqui, ó. Isso aqui foi o pé de pimenta que eu falei para vocês, ele já começou a reagir. Então quando ele tiver todo verdinho do padrão desses outros aí, ó, vou estar mostrando para vocês verem o resultado. Quando a gente faz os investimentos corretamente, a gente tem uma eficiência bem melhor, né? A gente consegue investir. Então essa área aqui minha, ela segue toda plantada. Então futuramente eu pretendo comprar uma área maior um pouco, né? A gente trabalhar para a gente conseguir comprar maior. Só que isso eu sempre peço para vocês me ajudar nos vídeos aí, curtindo meus vídeos, né? Compartilhando aí, se inscrevendo no canal, que aí eu consigo comprar uma propriedade maior, a gente faz outro plantio novo, né? A gente começa já a trabalhar nessa área nova que a gente conseguir adquirir. Então esse aqui já é o resultado que a gente já conseguiu com os investimentos que a gente está fazendo. Então aqui no momento a gente não pode fazer nessa área aqui, nesse plantio novo a gente não pode fazer cloreto de potássio. Sempre eu passo tirando esses que nascem aqui, ó. Eu tiro esse mato. Aqui a gente não pode fazer cloreto de potássio porque não há necessidade, a gente vai estar jogando adubo fora, porque o período que essa planta está é no período de crescimento, não floração. Geralmente a gente vai fazer a gente fez naquelas pimentas mais velhas e nas pitaias, porque são pé de planta produtivo. Em breve a gente vai estar fazendo nesse lado, mas vai ser numa outra época, né? Que a gente vai estar fazendo esses investimentos.
e acompanhando aí corretamente, né, galera? Então a gente vê que a gente consegue uma eficiência muito boa aqui, ó. O plantio de pimenta segue bem aqui, ó. Bem bonito. Após a gente fazer vários investimentos aqui, a gente fez junto com vocês viram aí, ó. Então ali já segue bem aqui, ó. Então aproveitar ali e mostrar para vocês aqui um pezinho de pimentão que a gente plantou. Pimentão já começou a produzir também aqui, ó. Esse aqui é um dos pés mais velhos aqui, ó. A gente fez neles aqui, ó, cloreto de potássio. A gente fez neles aqui, ó. Olha o tamanho que já segue. Tem mais aqui, ó. Tem mais outro aqui, ó. Então foi feito aqui, ó, cloreto de potássio. Cloreto de potássio é eficiente para a planta em processo de produção, né? A gente vê. Então esse é o vídeo de hoje, preparado com muito carinho a cada um de vocês aí, ó. Espero que vocês gostem do conteúdo aí, que hoje a gente foi só falar dos resultados que a gente tem quando a gente faz essa adubação. A gente tem eficiência, porque não adianta a gente fazer uma adubação e a gente não falar para vocês que teve eficiência ou não teve eficiência, porque o que todo mundo quer saber se os investimentos que eu faço são eficazes. Com certeza sim, porque eu sei os pontos de investimento, eu sei o momento certo de eu fazer cada tipo de adubo, né? Então a gente tem que corrigir a planta, a gente vê quando a planta precisa e não precisa. Por exemplo, eu mostrei para vocês ali, ó, ela está amarela, só que muitas das vezes vocês podem olhar, se a planta, por exemplo, a pimenta está amarela, começando a amarelar a folha, aí vocês viram, se vocês fez calcário, então não é calcário, não é falta de calcário. O seu solo não está ácido, é falta de outro tipo de adubo. Qual seria? Aí você já vai fazer o quê? Fósforo, deve estar precisando de fósforo. Então a gente tem que ter isso em mente, né? Porque eu só descobri que era falta de fósforo porque eu já tinha feito calcário. Se eu não tivesse feito calcário, infelizmente eu não saberia, né? Então esse é o vídeo de hoje.